Jeremias 42, 9. Quem achou diz amém? Disse-lhes então: assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem vocês me enviaram para apresentar a petição de vocês. Se vocês permanecerem nesta terra, eu os edificarei e não os destruirei. Eu os plantarei e não os arrancarei, pois muito me pesa a desgraça que eu trouxe sobre vocês. Não tenham medo do rei da Babilônia, a quem vocês agora temem. Não tenham medo dele, declara o Senhor, pois eu estou com vocês e os salvarei e os livrarei das mãos dele. Eu terei compaixão de vocês e ele também, e lhes permitirá retornar à terra de vocês. Contudo, se vocês disserem, não permaneceremos nessa terra, e assim desobedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e se disserem, nós iremos para o Egito, onde não veremos a guerra, nem ouviremos o som da trombeta, nem passaremos fome. Ouçam a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Se vocês estão decididos a ir para o Egito e lá forem residir, a guerra que vocês temem os alcançará. A fome que receiam os seguirá até o Egito, e lá vocês morrerão. Todos os que estão decididos a partir e residir no Egito morrerão pela guerra, pela fome e pela peste. Nenhum só deles sobreviverá ou escapará da desgraça que trarei sobre eles. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Como o meu furor foi derramado sobre os habitantes de Jerusalém, também a minha ira será derramada sobre vocês, quando forem para o Egito. Vocês serão objeto de maldição e de pavor, de desprezo e de afronta. Vocês jamais tornarão a ver este lugar. Irmãos, quem era Jeremias, primeiramente? Jeremias foi o profeta designado por Deus para profetizar sobre as nações. Nós vemos em Jeremias 1:10, 1:9, aliás, dizendo: o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora põe em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Jeremias, também chamado de mensageiro da justiça e da graça de Deus, ou também de profeta do conserto. O contexto que Israel estava vivendo naquela época era um contexto de muita idolatria. E Jeremias vai retratar essa idolatria de Israel como um adultério contra Deus. Como não? Israel estava traindo Deus. E Deus era o marido de Israel. E Israel não tinha vergonha, não tinha medo de trair a Deus, prostituindo-se com os vários outros deuses daquelas terras. E Israel achava comum, achava normal viver adorando a Deus e viver adorando aos outros deuses ao mesmo tempo, achando que Deus poderia dividir eles com qualquer outras pessoas, mas a realidade não era essa. E aí é para isso que Deus envia o profeta Jeremias, para aplicar a sua misericórdia. Em seu momento de ira, Deus vai aplicar a sua misericórdia sobre o povo de Israel. Porque no seu momento de ira, Deus vai avisar, por meio do profeta Jeremias, as coisas que estavam por vir para aquele povo. E o porquê que estavam por vir. Deus vai mandar para aquele povo se consertar, e aquele povo não vai se consertar. Deus vai avisar tudo que vai estar por vir, e aquele povo vai ignorar. Eles perseguem Jeremias, eles vão atrás de Jeremias, dizem que Jeremias está mentindo e não aceitam. O Senhor já pediu para o povo de Israel, por meio do profeta Jeremias, que o povo do norte iria chegar para o povo de Israel e eles seriam destruídos, mas o povo de Israel não queria acreditar naquilo. O povo de Israel achava que Jeremias estava louco. Como pode o povo do norte vir aqui nos derrotar? Não tem sentido, não tem cabimento. Deus está ao nosso favor, Deus está nos ajudando e Deus vai nos fazer vencer. O povo do norte não vai vir nos derrotar. Mas aí, ao invés de só ouvirem as profecias, as coisas começam a esquentar, porque eles ficam realmente sabendo que o povo do norte está a caminho. E isso não vai ser só por meio das profecias, como Jeremias já havia dito e transmitido para aquele povo, mas eles realmente ficam sabendo que o povo do norte já está a caminho para atacá-los e para tragá-los. Então, eles voltam arrependidos, entre aspas, e falam assim: Jeremias, pede ao Senhor uma resposta. Pede ao Senhor uma resposta, Jeremias, se a gente vai para o Egito, se a gente foge da luta que a gente tem que enfrentar, se a gente foge da luta que Deus mandou para nós por causa dos nossos pecados,
ou se a gente fica, Jeremias, ou se a gente fica e enfrenta essa batalha. Mas, na verdade, eles queriam fugir. Eles não queriam ficar. Eles disseram assim, que independentemente da resposta, se fosse favorável ou não, eles iriam obedecer a resposta de Deus. E aí eles só queriam, na verdade, uma confirmação de Deus, uma aceitação de Deus para eles fugirem para o Egito. Porque era só isso que eles queriam, eles não queriam obedecer a palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus veio sobre eles, o discurso deles mudou, porque eles não foram a favor do que Deus falou para Israel. Jeremias teve que passar 10 dias orando para Deus responder. 10 dias foram gastos da vida de Jeremias orando para responder aquele povo que pediu a resposta para ele. E no final nem adiantou de muita coisa, porque eles desobedeceram. Então, muitas das vezes, vão vir ataques sobre a nossa vida, igual veio sobre Israel. E Deus vai nos avisar. Deus vai nos avisar, vai nos dar sinais. E tem vezes que a gente quer fugir dessas batalhas. Tem vezes que a gente acha assim, não, mas Deus vai entender a minha fraqueza. Deus vai entender a minha dor. Claro que Ele entende. Mas a gente pensa assim, Deus vai entender se eu fugir. Deus vai entender se eu não enfrentar aquilo que Ele está mandando para a minha vida. Só que aí, a resposta de Deus para Israel é o seguinte. Deus manda 2 promessas. Uma boa e outra ruim. Primeiro Ele fala, olha Israel, se vocês decidirem ficar e se entregarem para o povo do norte, vocês vão ir para lá. Mas logo, logo, vocês vão voltar para a terra de vocês. Eu vou estar com vocês. Vocês não precisam temer o rei da Babilônia, porque eu vou estar com vocês. Apenas confiem em mim. E logo vocês terão a paz de vocês de volta e voltarão para as suas terras. Aí vem a má promessa. Deus fala, mas olha, tem um porém. Se vocês decidirem fugir e desobedecerem a minha palavra, a desgraça, a peste, a fome vai acompanhar vocês. Mas eu não vou acompanhar. Porque eu estou mandando vocês ficarem nessa terra. Eu estou mandando vocês enfrentarem essa batalha. Aleluia, Jesus. E se vocês fugirem, vocês vão estar desobedecendo a minha palavra. E eu quero que vocês fiquem. Então, se vocês forem, eu não vou. Mas a desgraça, a peste, a fome vão junto. E vocês nunca mais tornarão a ver este lugar. Então, aqui Deus está mandando. Vão ter momentos que Deus vai mandar a gente resistir. Vão ter momentos que Deus vai falar para a gente escapar. São poucos. Vão ter momentos que Deus fala para a gente lutar e resistir. Mas dessa vez Deus não falou para eles lutarem nem resistirem. Deus falou para eles se renderem. Deus falou para eles se entregarem. Por quê? Eles se entregando, eles estariam mostrando uma prova maior ainda de confiança em Deus, de que Deus pode tudo na vida deles. De que eles sofreriam só um pouquinho, mas que logo, logo eles estariam de volta na terra deles. Era só um pequeno momento de dor, mas logo eles voltariam. Aleluia, Isso dependeria Jesus. de muita confiança em Deus. Muita confiança para passar por um momento de tribulação e falar que Deus, e confiar que Deus tornaria eles a terra própria deles. Mas era só um momento. Mas eles não decidiram obedecer a palavra de Deus, eles foram totalmente desobedientes e fugiram para a terra do Egito. Lá eles foram despedaçados. Os inimigos do Egito foram atrás deles e eles nunca mais tornaram a ver a terra que eles amavam. Porque eles desobedeceram a palavra do Senhor. Eles não confiaram que o Senhor era grande o suficiente para poder proteger eles, para poder fazer com que eles tornassem a terra deles e tivessem paz. Porque quando Deus manda a gente se entregar e Ele manda a gente confiar nele, é porque o momento de luta, o momento de dor vai ser só um pouquinho. Comparado ao momento de paz que Ele vai nos entregar após essa luta. Ele fala que essa batalha está aqui no versículo 10. Se vocês permanecerem nessa terra, eu os edificarei. Essa luta, essa batalha, que muitas vezes a gente tem que se entregar. Às vezes não é pra gente resistir, às vezes não é pra gente lutar, às vezes é pra gente se entregar e se derramar. É pra edificar. É pra edificar, não é pra fazer você morrer, mas é pra fazer você crescer. Olhemos o exemplo de Jesus. Às vezes a gente pensa, mas eu vou me render pro meu inimigo. E Jesus não fez isso. Jesus bateu em alguns dos inimigos. Jesus bateu em quem queria prender ele. Jesus cortou a orelha de alguém que queria prender ele, não. Cortaram a orelha do guarda e ele colocou a orelha de volta. Falou que era com a paz que ele ia fazer tudo. Ele não brigou, ele não lutou, ele não foi contra ninguém, mas ele deixou que os inimigos tomassem de conta dele. E é assim que às vezes a gente tem que fazer. É assim que às vezes a gente tem que ser manso, às vezes a gente tem que ter paciência, porque Jesus ele confiou 100% no Pai. Ele confiou 100% de que aquilo só seria um momento, mas de que logo, logo a glória e a honra dele viriam para a vida dele.
Aleluia, Jesus. Então isso é o que a gente tem que fazer muitas das vezes. A gente não pode fugir, mas a gente tem que confiar e obedecer a palavra de Deus. Quando é para ficar, fica. Quando é para se humilhar, quando é para se derramar, se humilhe, se derrame. Quando é para lutar, luta. Quando é para fugir, fuja. Mas obedeça a palavra de Deus. E a maior fonte da palavra de Deus que a gente tem não precisa ser por meio de profecia, não precisa ser diretamente para a nossa situação, mas aqui na Bíblia a gente já tem de tudo. Aqui na Bíblia a gente já tem todos os mandamentos para a nossa vida e a gente pode tirar tudo daqui. Então, quando Ele mandar, se renda. Confie nele, porque Ele vai te dar paz depois. É só um momentinho na luta. É só um pequeno momento, é só uma coisinha pouca, mas depois a paz vai vir. Depois você vai retornar para a sua terra. Amém, Jesus. Que a nossa terra não é essa. Nós sabemos que a nossa terra Obrigada, Deus, pela tua fidelidade, Senhor. Nós somos peregrinos nessa terra. Tu és fiel, meu Pai. Peregrino na Babilônia. E mesmo depois que eles voltarem, eles continuaram peregrinos. Porque o lugar deles não era mais aquele. O lugar deles não era mais aqui nessa terra, mas sim com Deus. Obrigada, Senhor, então, por estar quando Ele mandar, nós temos que fazer. Porque Ele vai nos honrar. Ele vai nos abençoar. Ele vai dar a nossa paz. No momento de luta será só um pouco. Então, muitas das vezes a gente tem que se derramar e se entregar para os nossos inimigos. Mesmo achando que não é o certo, mesmo a gente tendo vontade de revidar, às vezes não é isso que Deus quer de nós. Às vezes não é isso que aquele momento está precisando. Às vezes não é esse o contexto que Deus quer que a gente lute, mas sim que a gente se humilhe, se derrame e se entregue, para mostrar que essa é a paz de Deus, que essa é a pacificação do nosso Senhor Jesus Cristo e que Ele vai nos trazer a paz no momento devido, na hora certa dele. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus, que Deus abençoe a vida de cada um e que nós possamos estar cada vez mais sensíveis à voz de Deus das nossas vidas, inclusive pegar, ou lutar, ou resistir, ou fazer o que tiver que ser feito na hora que tiver que ser feito. Mas o importante é que a gente não desobedeça a palavra de Deus, porque quando a gente desobedece a palavra de Deus, Ele não vai mais junto com a gente. Ele aplica primeiro o seu momento de misericórdia. Ele deixa um longo tempo de misericórdia para que a gente possa pensar, igual com o povo de Israel. Ele deu tempo de Israel escolher, Ele deu opções a Israel. Israel fez a má escolha. Como Israel fez a má escolha, Deus veio e aplicou a justiça. Então, Deus aplicou a justiça, aplicou o juízo, e Israel não tinha mais chance nenhuma. Israel não tinha mais misericórdia nenhuma sobre a vida deles. Deus falou que durante aquele tempo de exílio, aqueles 70 anos, Ele não estaria disponível para Israel. Mas só depois daqueles 70 anos que Ele voltaria a estar disponível para Israel. Ele voltaria a ouvir as orações de Israel. Então, que nós não nos prendemos em exílio por causa de desobediência, mas que a gente lute para que Deus sempre possa ouvir as nossas orações. Deus ouve todas as orações, mas tem algumas que Deus não ouve. Dependendo das nossas atitudes, Deus tampa os ouvidos para nossas orações. E eu acho que não é isso que a gente quer. Nós somos tão necessitados das orações, do favor de Deus, da misericórdia dele sobre a nossa vida. E quando a gente obedece, é dobrada a porção de misericórdia que Ele derrama sobre nós. Então vamos buscar por isso, pela obediência. Amém. E pelo derramamento. Primeiramente a gente tem que se derramar para Deus, somente a Ele. Mas quando Ele mandar se humilhar para outra pessoa, não há o que fazer. Mas Ele vai nos honrar. É verdade, Ele vai nos honrar mais Jesus. que qualquer outra pessoa. Ninguém pode nos honrar e nos dar a paz que Deus nos dá. E é essa a nossa alegria, é essa a nossa esperança.